Estamos na área. Olha mais um participante aí chegando. Seja bem-vindo, Silas. Nós que estamos indo para a 25ª live de um projeto que, sinceramente falando, a gente não tinha noção do quão interessante e importante ele ia ser depois de todos esses meses, batendo esse bate-papo aí nas segundas e quintas. Seja bem-vinda, querida Idiamara. Daqui a pouco a gente vai ver outras atividades, Essa relação do Covid aí com o turismo dentro do Geoparque Seridó, uma pesquisa que a própria Idiamara e a Carla estão promovendo aí, junto ao território, com vários atores, para a gente tentar medir um pouco como é que está essa relação, em virtude dessa parada aí, devido à pandemia. Seja bem-vinda, Idiamara. Daqui a pouco quem deve estar chegando também é a nossa chefe, Janaína, e muitos outros que estão aí já chegando nesse nosso bate-papo. Então, hoje ele vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai ter, na verdade, 2 participantes. Felizmente, o Instagram não está nesse esquema de possibilitar uma live com mais de 2 pessoas. Então, a gente vai ter um momento aí com o Silas Costa. Vocês já devem conhecê-lo aí, mediando lives anteriores. E aí vamos falar um tempo aí com ele. E depois a gente convida aí o Matheus Silva, que também esteve conosco nesses meses aí mediando lives, para dar continuidade ao tema que vai estar voltado à geoeducação, com jogos, materiais e atividades lúdicas. Seja bem-vinda aí, Nadine. A Cláudia chegando aí. Direto de Campinas, Cláudia? É a turma aí se integrando ao projeto, em casa com o Geoparque Seridó. Vamos convidar aqui o nosso primeiro integrante do bate-papo, que vai ser o amigo Silas. Nossa querida. Corre aí, Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Se derrubar é pênalti, né? Se derrubar é pênalti, estamos na área. Pênalti. Tá? Na área. E você, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo. Fora o final de semestre, tá tudo bem. Se o final de semestre tradicionalmente já é aquela loucura, imagine um semestre de 6 semanas, né? Vixe, aí é pra lascar. Próxima... É bom. Vem hora boa, a gente tava precisando se ocupar um pouquinho. Pois é. Além do que já estava ocupado, né? Nossa chefe chegando aí, ó. Então tem muita pessoa já se aproximando aí junto à live. E eu estava dizendo para eles justamente que hoje a gente tem uma novidade. Hoje é uma live tripla, 3 pessoas juntas aí. Mas nesse primeiro momento, em virtude de não podermos ter os 3 no vídeo, a gente convidou aí 2 pessoas que, para nós que estamos à frente da gestão do Geoparque Seridó, são 2 pessoas de suma importância. Não é à toa que hoje estão dentro do Geoparque, em cargos, em momentos de importância para esse projeto. Seja bem-vindo, Gilson, meu xará Marcos. O primeiro deles está na coordenação aí, de marketing, de divulgação do Geoparque, é o Silas Costa, mas ele vai se apresentar já. Então vamos começar. Começando aqui apresentando a 25ª live do projeto Em Casa com o Geoparque Seridó, um projeto que começou aí no final de abril, com a ideia de trazer no mês de maio lives nas segundas às 16 horas e quinta às 11 horas, mas que a coisa foi dando liga, foi dando sucesso, a gente foi vendo a receptividade das pessoas que estão conversando conosco e das pessoas que estão interagindo, e aí entramos no mês de maio, vimos o quão isso estava permitindo dar visibilidade
aos atores que trabalham efetivamente com o território. Seja bem-vindo, Isa. E aí entramos no mês de junho, né? Estamos agora fechando o mês de julho, e aí a gente vê o quão isso é promissor e permite justamente essa discussão. E hoje a gente traz o tema geoeducação, aí pelos bate-papos que a gente vem realizando. Seja bem-vinda, Ana Laura. Mas é porque a gente está trazendo a geoeducação através de jogos, materiais e atividades lúdicas, que não por coincidência é um projeto de extensão aprovado aí uma semana antes do fechamento de praticamente tudo em virtude da pandemia, mas que a gente vai mostrar hoje com o Silas qual foi a ideia, né, o porquê da gente criar esse projeto, ele que foi um dos mentores, se não o principal mentor do projeto, né, como a gente colocou isso no papel, e a grata, não surpresa, mas aceitação da universidade em apoiar esse projeto, até financeiramente falando. A gente agradece também ao FRN por isso, pela disponibilidade, por exemplo, de 2 bolsas de extensão. O Silas é um desses bolsistas, né? E aí é isso que a gente vai conversar hoje. Então, Silas, por gentileza, se apresente aí a turma, aí, a Karina, que está chegando também, e vários outros que estão participando dessa live. Então, oi gente, bom dia aí a todo mundo que está assistindo a gente. Muitos amigos aqui dando a audiência pra gente, né? A Marinha, a Cacá, olha aí a chefinha chegando. Pra quem não me conhece, o Genilson também aí, ó. Os meus amigos aqui aparecendo de vez em quando também, aqui, o Chanço Pança. Muita gente legal aqui assistindo a live da gente. Então, vamos embora. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Silas, né? E é legal contar um pouquinho da minha história, porque dá para entender também como surgiu a ideia do projeto. Eu estudei no IF, né? Assim como professor, a gente foi aluno da escola técnica, sendo que eu fiz mineração. E lá eu passei pelo Museu de Minérios. Então, eu acho que foi o caminho, assim, mais ou menos, de eu aprender um pouco sobre geoeducação, né? De entrar, assim, nessa área de geoeducação. Desde que eu entrei no curso técnico de mineração, eu já era super fã do professor Marcos, já ficava enchendo o saco com ele negócio de geodiversidade, geoconservação. Mesmo no IF eu já me interessava pela área, apesar de ser de mineração. E hoje Geoparque Seridó, que hoje é aspirante, né? E já estamos fazendo 10 anos aí de história, e eu faço parte aí de 2, 3 anos dessa história. E é muito legal porque eu pude crescer junto com o projeto, né? Eu aprendi muita coisa. Desde os fundamentos de se estudar a geoconservação até a parte de organização, né, professor? De área, organização como pessoa. Isso é muito importante e eu cresci muito com o projeto. E é muito legal estar participando dessa live aqui com vocês hoje, porque a gente vai contar um pouco da experiência, assim, de como foi chegar num projeto que vai lidar num território e educar um território, que é muito diferente, né? Porque no museu a gente educava quem chegava lá e quem vinha. Mas no caso do Geoparque é o contrário, a gente vai até as pessoas, então é um pouco diferente a abordagem. Então é muito legal o que a gente vai fazer aqui hoje, porque quem não conhece o trabalho da geoeducação vai entender um pouco dessa importância, né, professor? Perfeito. Não, isso que você falou como introdução já permite me trazer a primeira curiosidade, né? Parabenizar aí a Guia Flor entrando, né? Vladimir, Alexandre. Já responder rapidinho uma pergunta aqui do amigo Temilson, que deve estar lá no friozinho de Baturité, lá no Ceará, né? Se a gente pode fazer uma relação entre geoturismo e cerveja, só pode, deve, em duas principais características. A primeira, facilitar o roteiro, né, de cervejarias aí em diferentes locais, que já são úteis em montar roteiro. E a outra que a gente pode associar a geodiversidade com a realidade de que a cerveja vem de elementos importantes da geodiversidade. Professor Borges aí, né, foi professor das minhas meninas aqui no Salesiano, seja bem-vindo, querido. A gente admira demais, né, seu trabalho, sua performance, o seu profissionalismo, principalmente com as suas ações, não só junto ao seu ambiente de trabalho, mas o interior em especial,
o território do Geoparque, aí, com destaque para vários municípios, mas principalmente Currais Novos, e o belo trabalho nas feiras. Tudo isso passa dentro dessa nossa dinâmica de geoeducação. A gente aproveita esses ganchos, né, Silas? Mas, Silas, explica para a galera aí, primeiro, por que esse título, né, de um projeto de extensão, geoeducação, jogos, materiais e atividades lúdicas, e como você chegou a ele? Então, gente, por que jogos, por que atividades lúdicas e por que materiais, né? São as principais ferramentas que a gente tem de promover o que a gente chama de geoalfabetização. O que é isso? Lembra quando a gente estava na pré-escola, lá no ensino fundamental, e a gente estava aprendendo a ler o A, o B, o C, o D, e aí a gente ia juntando o B com A, fazer Bá. Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer com os materiais do Geoparque, né, juntando os elementos da geodiversidade do Geoparque. Né, trazer para essas pessoas que estão aprendendo, não só para as escolas, né, mas para as comunidades também. O que é uma rocha, o que é um mineral, mas não somente por rocha e por mineral. Qual a importância desse mineral no conjunto rocha e rocha no conjunto paisagem, que vai fazer o meio ambiente, entendeu? Então, a alfabetização dos elementos da geodiversidade, né, digamos assim, do ensino da geologia em si, através dos materiais, que consolida a ideia do projeto, né? Mais ou menos essa é a ideia do projeto. Então, diversos materiais que a gente vai produzir, já está produzindo, tem esse viés, né? De linkar não somente a geodiversidade, território do Geoparque, né? A alfabetização para trazer também essa noção de pertencimento e orgulho que a galera do Seridó já tem, né? Eu acho que todo mundo aí que é do Seridó está assistindo a gente já tem essa identificação. Mas não é identificação por identificação, é saber por que ele é identificado, né? É mais ou menos isso, trazer, educar desde o início, né? Trazer essa alfabetização dentro do território do Geoparque. Então é mais ou menos isso. E aproveitando, a gente já dá aquele gancho de que realmente a educação é primordial para todos nós, mas educando bem feito a população de idade mais jovem, né, especialmente o pessoal do ensino fundamental, as crianças, a gente vai ter um futuro realmente muito mais promissor. Mas nem por isso, dentro de um projeto desse das nossas ações, a gente viabiliza também essa educação, esse ensinamento a um público com uma idade um pouco maior, né? E aí, pelo título, a gente sabe que vai vir aí, e é o que a gente vai conversar daqui a pouco, trazer jogos, trazer materiais e atividades que sejam lúdicos a essa população. E aí, trazendo a ideia da alfabetização, o que é que lhe inspirou, o que é que trouxe inspiração para construir esse projeto? Vamos lá. Aí, eis a história, né? Eis o começo. Lá, como eu falei, lá no IFRN, né, no meu primeiro contato assim, com educação, e sim, lá com a professora Narla, professor Rafael, a professora Tatiane, a professora Ana Paula, que hoje também está fazendo pós-doutorado aí junto ao Geoparque, inclusive um abração para todos eles que eu citei aí, e com a equipe gigante que tem lá no museu, né, a gente recebia pessoal desde o ensino infantil até a galera do doutorado, do mestrado, de várias localidades aqui da região. Aí a gente percebeu com diversas pesquisas, né, a gente com várias atividades que a gente tinha, com gincana geológica, com painéis ilustrativos que a gente tinha, com exposições temporárias, como foi as exposições do Geoparque. Aí o pessoal começava a ir para essas atividades e a gente percebia que muitas vezes era o primeiro contato que eles tinham com a área da geologia, né, com esse conteúdo. Aí era como se fosse realmente um processo de alfabetização. A gente explicar conceito por conceito, né, mesmo que tenha nas BNCCs hoje em dia, que tenha lá nas resoluções temáticas, né, desde o 6º ano, desde o ensino infantil, algum conteúdo com geodiversidade, mesmo que a gente tenha esse processo desde dos parâmetros nacionais curriculares mais anteriores até hoje nas BNCCs, mesmo que a gente tenha isso na educação, meio que não há, assim, realmente uma aproximação disso em sala de aula, né? Eu não sei porquê, mas
algumas pesquisas que a gente vê que às vezes a gente tem professores que são de biologia ou são de geografia, que tem poucas disciplinas que abordam esses conteúdos assim mais geológicos, mais com a geodiversidade em si, e eles focam mais nos elementos bióticos da paisagem, aí fica meio que realmente difícil esse contato, né? E até porque a gente não tem minerais e rochas no cotidiano, assim, facilmente, né? Como a gente tem a biodiversidade. De repente, o que é que a gente pode fazer? Porque no Geoparque Seridó, as escolas, por exemplo, né, lá em Currais, você abre a janela, você vê o Pico do Totoró, por exemplo, vê o Morro do Cruzeiro, né? Mas, de repente, as crianças olhando essas paisagens assim, e de repente não conseguindo contemplar isso, talvez trouxe a motivação de tentar explicar e de aproximar uma coisa que está tão próxima, né? Mas tentar aproximar de fato, né? Aproximar trazendo o que é aquele conceito, né? Então foram essas motivações, desde o museu ao pouco contato que eu tive lá no Geoparque, assim, uns 2 campos eu fiz lá, deu para perceber que essa aproximação era necessária. E eu acho que foi legal a ideia quando a gente resolveu topar, escrever, e junto com o Matheus, com a equipe, a gente começou a aperfeiçoar, Marília também, e começou a fechar o projeto. A gente viu que teria muita potencialidade para resolver esses problemas assim que a educação brasileira tem com o ensino digamos assim, da geodiversidade em si, né? Dos elementos abióticos. Com certeza. E dessa forma, a gente permite com que as pessoas entendam que esse meio ambiente, né, na verdade, é um ambiente inteiro, porque ele é formado por fauna e flora, mas ele é formado por elementos do meio físico, que nós chamamos de geodiversidade, e que às vezes não é tão fácil visualizá-lo no dia a dia, né, mas que a gente sabe que ele está perpassando em todos os momentos. Porque se eu tenho uma tinta que pinta uma parede de uma casa, se eu tenho uma bancada de ferro, né, se eu tenho outras características, muito disso vem dos elementos químicos que vêm dos minerais. Né? Se ele está sendo manufaturado e transformado em um bem que a gente usa hoje, a gente tem que aprender a enxergar, né, e não precisa ser geólogo para isso, basta querer aprender, a enxergar que esses elementos da geodiversidade estão nas nossas casas, estão no ambiente como um todo. Né? Então é outra forma que esse projeto de geoeducação ele está trazendo. Esse olhar geológico, né, não só por parte daqueles que fazem né? Então a gente fica muito feliz, eu agradeço demais a oportunidade de trabalhar contigo e ter, né, esse ping-pong, esse bate-volta entre a gente de oportunidades, e eu sou bem categórico. As pessoas perguntam, poxa, esse projeto é muito massa. Eu digo, pois é, mas esse projeto ele nasceu da ideia, né, de uma das pessoas que trabalham dentro do Geoparque, que é o Silas. E aí a gente passa toda a informação. Eu vi uma primeira pergunta aí, mais do que um comentário, foi de Amara, pediu para falar rapidamente da tese da Bia. A Bia é uma geógrafa que defendeu uma tese ontem na pós-graduação em Geografia, que trata sobre educação junto ao relevo da cidade do Natal. E como é que é essa relação com o Geoparque? É óbvio, não é à toa que, como co-orientador, mesmo não oficial, todo o direcionamento foi feito para a cidade do Natal. No entanto, a adequação da metodologia para o Seridó é facilmente adaptada. Inclusive, parte desses produtos que a gente está gerando nesse projeto de extensão, a própria Bia gerou na tese dela. Então, essa semelhança entre os trabalhos, a gente aproveita os ganchos e coloca eles na pauta. E aí, Silas, para você encerrar essa sua participação, porque daqui a pouco a gente vai ter que entrar com o Matheus, mas você pode deixar o fio da meada para o Matheus puxar. Quais são as ideias, né, em termos de produtos? Não precisa citar todos, até porque você dá a puxada de Matheus, mas dá um spoiler aí de dessas ideias que você teve dentro do projeto. Escolhe um produto que é o projeto de geoeducação. Basta o mais importante é uma pergunta difícil, viu? Não precisa ser o mais, mas um projeto ou um produto desse projeto que você acha ele interessante e importante. Eu
vou puxar o peixe para minha sardinha, já que é o que eu estou desenvolvendo junto com Paloma e com Malena, né? Que é a questão dos livretos de atividades. Né? Assim, claro que os outros que o Matheus vai falar são muito importantes também. Mas já que esse vai ser a próxima novidade, né? Até spoiler aí que semana que vem, ou mais tardar, a próxima, vai estar saindo vídeo aí, galera. Que, inclusive acompanhe no Instagram do Geoparque, no YouTube do Geoparque, vai estar saindo um livro sobre esse produto, que é o quê? São os livretos de atividades. Que livretos são esses? São livretos temáticos, certo? Que vão ser utilizados tanto para o ensino fundamental, né? Os dois primeiros, né, professor? Geodiversidade e biodiversidade vão ser utilizados para o ensino fundamental, e o último, sobre cultura, né, a gente vai lançar para adequando ao ensino médio. O que são esses livretos? Eles falam um pouquinho, né, da história da bio, da geo e da cultura, trazendo atividades lúdicas dentro do livreto, por exemplo, caça-palavras, jogo dos 7 erros, né? Outros jogos que a gente conhece são aqueles jogos tradicionais, né, que hoje em dia não são tão tradicionais, né, porque o tradicional seria no celular, mas até retrô, trazendo aqueles joguinhos que a gente aprendia na escola mesmo, de volta, né, à realidade. Né? E a gente também está apresentando outra novidade dentro desses livretos, que são os mascotes do Geoparque Seridó, que contam as historinhas. A primeira historinha, por exemplo, da geodiversidade, é o Calungu, né, que é o mascote da gente, um réptilzinho todo fofinho, né, que ele vai contar qual é a relação dele, a relação ecossistêmica que ele tem, digamos assim, né, do serviço da geodiversidade, que são proporcionados a ele. Como ele é um calungo, ele gosta de ficar lá na rocha e tal. Aí ele perdeu o óculos dele. Aí mas não vamos entregar o resto. Não, vamos entregar não, para spoiler. Então, já finalizando aqui minha fala, né, para não se delongar e dar muito spoiler, ele procurando o óculos dele. Aí a gente mostra as serras do Geoparque, fala do recurso mineral água, a gente vai falando dos elementos da geodiversidade em si. Dá o conceito de mineral, dá o conceito de rocha, e assim vai finalizando o livro. Então vai ser muito legal vocês acompanharem, porque até professores, não só do Geoparque, vão poder utilizar o material para dar suas aulas de geografia e de ciências. Então, quem é professor e estiver ligado aí na live, já pode utilizar. Justamente. E nessa perspectiva, Silas, já respondendo aí a Cláudia e a Jarlene, né, é justamente isso. A ideia é trabalhar essas publicações junto às escolas, em especial com as secretarias municipais de educação, para favorecer, mas que dentro do próprio território, e isso não se resume só aos 6 municípios do Geoparque, mas o Seridó como um todo, a Cláudia foi muito feliz quando ela disse que já existe uma relação entre os elementos da geodiversidade com o desenvolvimento do próprio território. E aí a gente não deixa escapar isso que já está atrelado à cultura do seridóense. Mas se você for ver, são materiais didáticos que podem ser muito bem adequados à realidade de outros municípios e de outras regiões. Não precisa, inclusive, ser focado só ao Seridó, ao Rio Grande do Norte, né? Pode ser o Nordeste, o Brasil como um todo. Né? Com certeza. Então, essa é a característica de um projeto de Geoparque. É trabalhar nessa dinâmica mais global, né? Desenvolvimento mais regional, olhando para a realidade local, né? Então a gente agradece, Cláudia, agradece a Jarlene pelos comentários, né? Esses projetos a gente também tem interesse de que outros municípios, né, tragam essa realidade, mas é óbvio que nesse momento, por se tratar do Geoparque Seridó, o foco é na realidade do Seridó, abrangendo aí as secretarias municipais de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnabu dos Dantas e Paredes. Mas é isso, Silas. Eu fico muito feliz de você ter, né, podido participar conosco aqui, de você mostrar não só o potencial, mas a realidade que você traz de experiência e conhecimento. Somos muito gratos também, né, aos nossos professores. Então, eu agradeço por você ter, né, lembrado aí de Narla, de Tatiane, de Rafael, de Ana Paula, que são para nós também mentores de ideias dentro do Museu de Minérios do Estado, para poder agora a gente levar isso para o Geoparque. Então, Silas, te agradeço, né? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Continue aí na live, que mesmo, né, por fora, a gente vai estar junto conversando. E agora eu vou convidar, né,
amigo Matheus, para a gente ver realidade, como é que são esses produtos, né? Como é que estão os resultados com relação a esse projeto e, claro, quais são as perspectivas futuras para a gente poder pensar aí um pouco mais na frente. E aí quem chega é o meu querido amigo aí, Matheus Silva. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos ver se esse negocinho para de rodar. Não sei se o seu aí está legal. Mas... Aqui eu estou vendo todo mundo. Mas no seu caso aqui, para mim, ainda continua travado. Será que os demais estão vindo travado ou só sou eu que estou nessa situação? Vamos ver o que o pessoal vai dizer aí. Mas pelo menos... Quer me convidar de novo para a gente ver? Eu estou te vendo normal aqui. Tá, então peraí. A Cláudia deu um bom dia. Cláudia, Matheus está travado aí para você? Hein, Janaína? Janaína vai responder agora. Afinal, nossa chefa tem travado, mas ouvindo bem. Então pronto. Então deixa eu fechar. Tá. Eu fecho aqui, removo você. Beleza. E vou fazer o convite novamente. Então vamos procurar Matheus, onde é que esse caboclo está aqui. Matheus está aqui, vamos adicionar. Estou aguardando ele. O Adriano disse que está embaçado, mas agora vai voltar. Olha aí, vamos ver se ele se mexe. E agora? Está se mexendo, bota a linguinha para fora. Bom dia, então. Bom dia. Se você se apresentasse, apesar de que já como Silas participaram, né, mediando algumas lives, mas na mediação, em geral, a gente não se apresenta muito, né? Então, se apresente, que aí a gente começa o nosso bate-papo com uma curiosidade. Tá bom, então, bom dia a todos novamente, né? Eu sou o Matheus, eu sou geólogo aqui pela FRN, continuei meus estudos aí no mestrado, no doutorado, mas desde 2016 eu faço parte do comitê científico do Geoparque, e aí a gente vem atuando bastante nesses últimos 4, quase 5 anos nas atividades do território. Inclusive com dissertação defendida e com méritos, e agora realizando, mesmo que por enquanto remotamente, né, doutorado. Exatamente. E fora isso, obviamente, com inúmeras publicações, né, e interesses que trazem resultados, como um deles, no futuro muito breve, um livro fantástico que em parceria, né, nós estamos para publicar. Mas, tirando o livro de lado e colocando o projeto de extensão, né, chamado Geoeducação, Jogos, Materiais e Atividades Lúdicas, você viu que o Silas falou, né, deu aquela panorâmica de como a gente construiu com o espólio um dos produtos. Mas traz para a gente aí os demais produtos que a gente idealiza, ou pelo menos está dentro do escopo principal do projeto, e depois a gente fala um pouco de alguns desses resultados. Sim, a gente precisa também focar bastante que a equipe do projeto não somos nós três aqui, né? Tem a Malena, tem o Diogo que vem trazendo as artes principais, tem a Paloma, tem Marília, então é um grupo muito grande atrás que vem colaborando. Mas a gente tem pensado muito, aí vem também da cabeça dos meninos, também da criatividade dos meninos, na questão da produção mesmo, na elaboração de produtos físicos para serem utilizados nos projetos de educação, né, na transmissão de conhecimento para a sociedade, como por exemplo, história em quadrinhos teremos, por enquanto a gente está planejando 2 historinhas em quadrinhos, uma maior e uma menorzinha, essa menor provavelmente para ser impressa ainda esse ano, mesmo que ela não venha a ser distribuída ainda esse ano, mas se der tudo certo, vai já estar impressa aí nesse segundo semestre, para distribuição no território, tá? Para ações aí, a Janaína, por exemplo, que está aí, que trabalha muito com educação nos colégios da rede municipal e estadual no território, vai poder utilizar essas historinhas e quadrinhos para apresentar um pouco do patrimônio geológico, principalmente, mas também da biodiversidade, da cultura da região. Teremos então, historinhas e quadrinhos, teremos os mascotes, são 6 mascotes,
para cada um representando um elemento da geodiversidade. O spoiler, né, quase contou a história toda do livrinho. Nós teremos esse livrinho também de atividades. A gente, enquanto no âmbito do projeto, a gente também está apoiando a sede de Currais Novos, que está sendo desenvolvida e instalada. Então, no âmbito do projeto, a gente está dando esse apoio. Também ao Centro Interpretativo de Acari, também estamos dando esse apoio. Que é aí que eu gostaria de focar muito nessa palavra, né, extensão. É uma das missões da universidade. Todas as universidades têm 3 focos principais, 3 pilares principais, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é justamente para formar profissionais, através da educação formal, digamos assim. A pesquisa é para desenvolver a ciência. E a extensão é o momento em que a universidade ela sai dos seus muros para encontrar a sociedade. E aí, no âmbito do Geoparque, a UFRN entra muito com a extensão. Então, através desse projeto, chegando junto do território, chegando junto da sociedade, a gente pode produzir todos entregar todos esses produtos, mas também trabalhar junto com a instalação da sede e do centro interpretativo. Pronto. E, de certa forma, essas 2 infraestruturas que estão em fase final de arrumação, adequação, de estar se enfeitando a casa, o projeto de extensão em si não só leva esses produtos que você citou, mas embeleza, mas principalmente pelo tema do projeto, traz essa educação. Então, são banners, são pôsteres, né, são, como o Matheus já falou, livretos, né, a ideia é de trazer isso, nesse primeiro momento, para Currais Novos, onde é a sede administrativa e teremos uma sala de exposição, e para Acari, com um prédio maior, envolvendo aí um centro interpretativo, que vai integrar não só a temática da educação, mas também desse espaço em Currais Novos, e o Adriano Campelo, que está à frente desse espaço lá em Acari, sem deixar de agradecer aos secretários municipais, né, a Ronaldo, lá em Currais Novos, que está à frente hoje da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e ao Rodrigues, lá em Acari, e os seus coordenadores de turismo, né, Fátima, em Currais Novos, e o próprio Adriano, lá em Acari, e, obviamente, os prefeitos, né, que a gente não pode deixar de falar do quanto estão empenhados, e aí, no caso, a gente fala de Odon para Currais Novos e de Isaías para Acari. E no caso, eu acho que por favor, que eu vejo muito essa nossa missão, né, enquanto universidade, para chegar junto ao território, através justamente da extensão. E o projeto vem justamente para formalizar e focar muito a integração da academia com a sociedade, e o projeto do Geoparque, a sua semente é realmente uma extensão, né, saindo da academia para o território. E antes de tudo, também queria só mandar um abraço aí para o Dilson, que em todas as lives o Dilson tá, e espectador carimbado aí, né? Então um abraço aí ao Dilson e a todo mundo. E ele lembrou uma coisa importante agora no final, que vão ser equipamentos que, de certa forma, são equipamentos turísticos, tanto a sede quanto o centro interpretativo, trazendo os turistas. Então, são espaços propícios para isso, para popularização desse conhecimento. Falando em popularização, a Ana Paula chegou agora, então, né, é outra que está dentro do seu projeto de pós-doutorado, trazendo esse retorno para a gente, mas os guias de turismo estejam e sejam bem recepcionados por nós nesses 2 ambientes, porque ele está sendo muito bem preparado para vocês também. Exatamente. Matheus, você citou alguns desses produtos, né? Mas como é que você vê, dentro de uma situação que é totalmente foge da realidade, a gente poderia estar, por exemplo, no campo agora, praticando essa extensão de forma mais efetiva, mas esses 4 meses a gente não ficou de braços cruzados, né? E aí, só para abrir um parênteses bem rápido, recentemente a gente deu uma entrevista para a agência de comunicação da UFRN, falando sobre esse projeto de extensão. Quem tem interesse, entra lá no site da UFRN, e uma das perguntas chaves da repórter foi, afinal, como é que está se fazendo extensão
sem sair dos muros da universidade. E aí mostre aí para eles o que a gente efetivamente está fazendo, mas o que a gente também tem de propostas para o futuro, mesmo não estando indo ao Seridó. Uhum. Eu acho que em relação a isso já é o que a gente vem discutindo já até muito tempo antes, que é o ambiente virtual, né? Os ambientes, inclusive, que hoje, por exemplo, a EAD utiliza bastante, são os AVAs, né? Por exemplo, ambientes virtuais de aprendizado, mas que a gente pode traduzir esses ambientes em coisas mais informais, como, por exemplo, as redes sociais, que elas têm um acesso muito grande, mesmo aquelas pessoas que têm uma restrição de acesso à internet, às vezes conseguem até um pacote mais barato, que consegue um acesso ilimitado, por exemplo, às redes sociais. Então, uma função dentro da pandemia é essa, o trabalho virtual, né, do nosso projeto, mas quase 4 meses de lives, é uma função, YouTube, algo que a gente pensa até mais para o futuro, que a gente ainda não tem as condições mais financeiras, nem de design, por exemplo, mas a gente pode trabalhar com visitas virtuais ao território, algo, por exemplo, que muito pessoal na Europa já tem feito, visitas 3D ao território. Por exemplo, hoje em dia tem o Google Maps, que trabalha, por exemplo, com a visualização em 3D da rua para onde você quer ir, por exemplo, com câmeras tridimensionais. Isso a gente pode pensar para o futuro, lógico, com as condições de visita, por exemplo, 3D ao geossítio, né? Algo que a gente já produziu agora durante a pandemia, né? E no meu mestrado eu produzi um, e agora durante a pandemia a gente já produziu o segundo, que é o 3D dos geossítios. Então, para quem tiver interesse, a gente já tem 2 geossítios publicados tridimensionalmente na chamada Biblioteca Digital de Geociências do Brasil. Tá? É um site, um produto lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Maria também, que o pessoal tem feito um catálogo tridimensional da geologia e da geodiversidade do país. E aí, durante a pandemia, a gente já produziu a Pedra do Caju. Ela já está disponível, a gente já fez uma publicação no Instagram sobre ela. Então, quem quiser conhecer mais o território e não pode ir agora no momento, já pode conhecer, por exemplo, a Pedra do Caju e o Morro do Cruzeiro na Biblioteca Digital de Geologia do Brasil. Então, é um outro produto da extensão que a gente pode fazer nesse momento de pandemia. Os livretos que o Silas falou, por exemplo, a gente vai estar publicando eles nos nossos sites, nos nossos canais, para uso. Então, os professores que estão nos ouvindo e que querem trabalhar com esses conteúdos que envolvem a diversidade natural do planeta, não só a geodiversidade, mas também a biodiversidade, a cultura também, podem já, daqui a poucas semanas, a gente estará divulgando, e aí já vai poder trabalhar com seus alunos. Os mascotes, eles, em sua essência, eles são produtos inspirados na realidade, mas são, em sua essência, produtos virtuais. Então, é um outro produto que a gente pode trabalhar durante a pandemia. Então, em essência, é o aprendizado virtual nesse momento, mas que a gente pode trabalhar com ferramentas lúdicas, principalmente com a tridimensionalidade e a divulgação através das redes sociais, que é o que a gente vê mais em voga hoje nessa situação que a gente está vivendo. Com certeza. E numa realidade que a gente sabe que vai mudar, a gente tem fé que isso vai acontecer, sabe do quão isso pode demorar em virtude, né, da realidade de cada cidade, de cada estado, de cada região, mas a gente não precisa e não pode ficar parado. Então, é como eu digo, e uso isso como uma questão particular, comento até com as minhas meninas aqui, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Do território, a gente está brindando e presenteando o território com inúmeras possibilidades. Então, essas que Matheus citou, são algumas que já estão prontas, né? Então, o pessoal lá da Universidade Federal de Santa Maria, o pessoal da Unipampa também abriga, né, esse site, já tem 2 geossítios do Geoparque que já estão lá, né? A Pedra do Caju, que é dentro do geossítio Pico do Totoró,
e o Morro do Cruzeiro. Então, dentro dessa perspectiva, e sabendo que a pandemia, mesmo com a realidade mostrando que a gente está evoluindo, o que é que você imagina de futuro e o que é que você pode trazer aí de possibilidade para a gente até inserir dentro do escopo do projeto de extensão ou outros projetos? Porque, na realidade, para você ter uma ideia, essas lives que a gente está realizando não estava pensada em nenhum momento, não estava inserida dentro do projeto de extensão, mas nós temos essa possibilidade de estender esse conhecimento, principalmente com os atores do território, e foi um projeto que eu posso dizer de sucesso, que, né, na nossa última live, dentro desse formato, a gente vai trazer os resultados desses quase 4 meses, mas para a nossa pauta de hoje, que é o projeto de educação, o que é que você imagina ainda, mesmo dentro da pandemia, e quais são as perspectivas futuras? Na verdade, a gente não parou, né? O projeto Geoparque, ele não parou em nenhum momento, tanto que a sede de Currais Novos está sendo elaborada, tem a perspectiva aí da gente já, da Janaína, né, inaugurar ainda agora no próximo mês, para quando a situação passar, a gente já ter a estrutura pronta, da mesma forma o Centro Interpretativo de Acari, então a gente não parou. Então o tempo todo a gente está elaborando alguma coisa. O que eu realmente vejo de possibilidade, assim, mesmo pós-pandemia, é justamente um foco maior no que a gente pode chamar de metodologias tridimensionais. Essas metodologias, elas sempre foram muito focadas, até mesmo na parte, surgiram na parte de design, até o design de produção, até mesmo, por exemplo, a produção de automóveis, tudo isso já utilizou muito a metodologia tridimensional. E mais recentemente vem o para a utilização para utilização de metodologias tridimensionais, mapas tridimensionais, tá? Que é o que a gente não vê muito, a gente vê muito, por exemplo, seções que a gente chama, né, perfis tridimensionais, mas mapas tridimensionais a gente não vê tanto, ainda mais nos estudos da geologia, da geodiversidade. Eu acho que daqui para frente a gente vai ver muito mapas tridimensionais, ambientes virtuais mesmo, que a gente possa fazer passeios entre os ambientes, algo que está muito, a realidade virtual, né, que já tem algumas pessoas na geologia, pelo menos há 4 anos a gente sabe, de pessoas fazendo realidade virtual, com os óculos virtuais, né? Então eu acho que esses são algumas ferramentas que, além de atrair um público muito diverso, né, porque o 3D ele atrai desde a criança até o idoso, mas além dessa catividade, da possibilidade de atrair um público muito diverso, ele é muito, muito amplo, né? Ele é muito multidisciplinar. E aí eu acho que ele vai ser, nesse momento de pandemia, muito importante. Então, nos projetos a gente pode pensar na tridimensionalidade, sempre, e após a pandemia ele vai ser mais importante ainda. Imagina, Janaína, chegar lá na sede de Currais Novos, acabei de chegar no território, cheguei em Currais Novos, naquele casarão, na sede do território, e aí lá tem um óculos 3D por ali, coloca o óculos 3D, e aí se põe em um ambiente em que vai ver a evolução da geologia no território, e com a música tocando no fundo, e o cantador no cordel contando essa história, né? Então eu acho que neste momento de pandemia a gente tem que focar muito na tridimensionalidade, na produção, na criação de produtos tridimensionais, e principalmente porque esses produtos produzidos agora vão ter uma receptividade muito grande pós-pandemia, que é justamente, imagine, a gente está em casa 4 meses direto, só interagindo através da internet. Então, e nos atraindo muito por essas ferramentas. Então, vão ser ferramentas que vão ser fundamentais. Então, não vai se mais chegar em um espaço e esperar um espaço estático. Porque justamente a gente está vivendo um espaço dinâmico na internet. Então, eu acho que para quem quer
está muito à frente, está na vanguarda dos projetos atuais, e no futuro é focar muito na tridimensionalidade. Perfeito. E é isso que a gente também está pensando, é isso que a gente já tem ideia de formatar propostas de projetos futuros, né? Porque a dinâmica é sempre essa. Isso que você falou aí, chegando na sede, isso aí não deixa de ser uma forma de recepcionar o visitante e mostrar a ele virtualmente o que é que ele vai ver em outros ambientes, e aí ele pode escolher para onde ele vai, se ele vai querer subir a Serra de Santana e ver os geossítios lá em Cerro Corá, Lagoa Nova, ou se ele prefere descer e ver o conjunto de serras lá na região de Acari, em Carnaúba dos Dantas, ou ir imediatamente a Parelhas. Essas são oportunidades de possibilidades novas que a gente está trazendo e que a gente deixa como dicas, inclusive, para quem é do território. Né? As pessoas que estão dentro do território se inspirar nessas possibilidades, porque sempre vai contar com o apoio dos gestores do Geoparque, sejam esses ligados a projetos de extensão, projetos de pesquisa e projetos de ensino, que é a tríade que a universidade tem e que a gente busca, estando na academia, promover. O destaque hoje da nossa live foi justamente esse: promover a questão da geoeducação com jogos, materiais e atividades lúdicas, trazendo o Silas, que foi o idealizador desse projeto, que nos permitiu colocar no papel produtos que estão sendo gerados e serão gerados no futuro muito próximo, para a gente chegar ao final do ano cumprindo todas as metas que o projeto se propôs. A gente já tem uma perspectiva de que vamos passar das metas, porque alguns resultados já estão vindo muito além do que a gente programou, mas eu queria também, antes de deixar a palavra final para Matheus, agradecer toda a equipe. Não é um projeto que é feito pelo Marcos, que é feito pelo Matheus, foi o Silas que escreveu, não. É feito por Marília, que encabeçou desde o início. Esse quarteto simplesmente submeteu, mas depois de aprovado, convidamos pessoas que são de grande experiência e que mesmo jovem já traz no seu currículo uma forma de mostrar resultados. Então, né, a Malena, a Paloma, o Diogo, que junto, esse grupo aí de 7, 8 pessoas, porque eu não posso deixar de falar da chefa, né? Estão aí juntos, trabalhando para divulgar e trazer já a educação. Então, eu vou encerrando aqui, mas vou deixar o encerramento mais especificamente para Matheus. Nos encontre aí na nossa live na próxima segunda-feira. Vamos trazer um tema voltado para a questão ambiental com um grupo de pessoas, eu não vou dar spoiler, que está trabalhando de forma bem linda no território, especialmente em Acari, né? E na quinta-feira a gente volta aí para falar dos números desse projeto chamado Em Casa com o Geoparque Seridó. Então, obrigado a todos e Matheus. Mas queria agradecer realmente a todo mundo. Realmente o projeto não teria acontecido sem toda essa equipe por trás. Então não é só nós aqui na frente, mas tem muita gente trabalhando diariamente para isso. E agradecer também a chefa, né, que está aí nos ouvindo, e a todo mundo que faz parte do território. Agora lembrem-se, o mundo não é mais estático. Ele, ainda mais com essa pandemia, ele se mostra muito mais dinâmico. E a velocidade das informações corre muito mais rápido. Então, enquanto território, enquanto geoparque, a gente não pode perder esse carro passando e é seguir sempre produzindo. E daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos recebendo os turistas, recebendo os pesquisadores, e as coisas voltarão ao normal, mas voltarão ainda mais dinâmicos. Então, um abraço a todos, permaneçam ligados nas redes sociais do Geoparque. Próxima semana, infelizmente, a última semana da Lives, mas a gente vai continuar produzindo ainda muito. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.